E aqui estamos nós para a nossa segunda aula, né, do nosso primeiro nível, aonde hoje eu quero falar para você, mas calma aí, segura. Antes de eu falar para você aquilo que eu quero te falar, não esquece, pega a caneta, papel e não esquece, anota tudo aquilo que for primordial, aquilo que realmente venha comunicar algo ao seu espírito, tá certo? Então vamos lá. Não esquece também, lembrando, no final da aula, deixa a sua avaliação, clica no botãozinho de concluído para que a gente possa acompanhar aí o seu desenvolvimento, tá bom? Então vamos agora, né, para o conteúdo, para aquilo que realmente importa, aquilo que realmente vai mudar e impactar a sua vida para que você possa transbordar, para que você possa realmente ser um instrumento de Deus no meio dessa geração, tá bom? E hoje a gente vai dar continuidade, né, como eu falei, no tema que a gente falou na aula passada, onde a gente percebeu ali qual que foi o gatilho, né, que despertou o homem para a crise de identidade, né? E aqui a gente vai observar agora quais que foram as consequências, né? Então, a partir do momento em que o homem, ele de fato, né, ele vem a pecar, onde ele desobedece ali a instrução que Deus havia deixado para que não tocassem, não comessem do fruto, eles comeram, eles desobedeceram, né, devido ali ao desejo de ser como Deus, sem entender que eles já eram, né, como a gente viu na aula passada, imagem e semelhança, e eles acabam vindo a sofrer essas consequências, né? E a Bíblia vai nos mostrar que a consequência foi a morte espiritual. Então Deus, ele deixou claro para o homem, né, antes mesmo do homem ter pecado, que eles não deveriam, né, comer. Deus, ele havia deixado ali várias árvores, né? Ele disse que havia árvores que eram belas à vista, árvores que eram boas para comer, e havia essas árvores, né, que era a árvore da árvore da vida, que também estava no jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e que essa árvore não podia comer, porque eles certamente viriam a morrer. Então a gente viu que a serpente disse que se eles comessem, ainda assim eles não viriam morrer, só que eles morreram. Mas talvez ele será, Rodrigo, mas eles continuaram ali de pé, né? Eles não caíram, né? Eles não tombaram fisicamente. Mas a gente vê que espiritualmente, de fato, a palavra que Deus havia dito aconteceu. Eles morreram espiritualmente. E ao eles morrerem espiritualmente, a gente pode imediatamente perceber algumas dessas consequências que passou a acompanhar o homem. Tá certo? Então a gente vai ver que uma das primeiras consequências que a Bíblia vai mencionar é que o homem agora ele tem os seus olhos abertos. Isso mesmo, os olhos do homem foram abertos. Mas aí, Rodrigo, eles já não estavam com os olhos abertos? Eles já não se viam? Sim, eles já se viam. Porém, os olhos que se abrem aqui são os olhos agora que manifesta a natureza caída. São esses olhos caídos, contaminados pelo pecado. E esses olhos contaminados pelo pecado são os olhos que fez com que eles agora sentissem vergonha da sua condição, como diz a palavra de Deus. E quando a gente fala sobre essa questão da vergonha, eu gosto aqui de estar pontuando que o homem ele passa a entrar em dois níveis de vergonha, tá? Porque nesse primeiro nível você vai ver que o homem, né, quando ele vem a pecar, né, Adão e Eva eles pecam ali, eles já se relacionavam, né? Eles já andavam nu um diante do outro, né? E eles não sentiam vergonha. Porém, como agora eles estão com essa mente contaminada, com essa visão contaminada pelo pecado, a primeira coisa que eles sentem em relação ao outro é a vergonha. E aqui tem uma chave que é poderosa, porque agora eles não estão mais se vendo pela ótica divina, né? Então, quando eles têm os olhos abertos, eles agora passam a se ver por uma ótica caída. Antes da queda, eles se veem, eles se relacionam a partir da ótica divina. Então, eles não se envergonham, eles não veem maldade um no outro. Porém, quando eles caem, agora
eles se enxergam, né, eles se veem por essa ótica caída, que é onde eu falo que nesse primeiro nível, isso demonstra, isso revela, né, a ação deles em querer encobrir o seu corpo, que na realidade, se a gente aprofundar, a gente vai perceber que é apenas eles exteriorizando aquilo que eles estavam se sentindo na sua mente, na sua percepção, eles estavam nus, né? Então eles olhavam um para o outro e eles mesmos viam impureza neles, né? Porque quando Adão olhou para Eva e viu, né, de fato a nudez e aquilo o constrangeu, ao ele olhar para ele também vai pressupor que Eva também estaria constrangida com a nudez dele. Então, ao se cobrir, de fato o que eles estão tentando aqui esconder é algo que eles estão vendo primeiramente na mente deles, tá? E isso faz com que o quê? Isso revela o quê pra gente? Que agora o homem passa a ter uma dificuldade em se relacionar com ele, né, com o seu próximo, com as pessoas, tá? Então, nesse primeiro nível dessa vergonha, dessa condição da natureza caída do homem, aonde ele não mais se vê a partir da ótica divina, ele passa a ter dificuldade nos relacionamentos, né? Então, por isso que a gente vê hoje muitas pessoas que, por elas não se relacionarem, não se conhecerem, não saberem quem elas são a partir da ótica divina, elas têm uma grande dificuldade de se relacionar em um contexto social, em um contexto eclesiástico, com pessoas que talvez elas não estejam familiarizadas, porque ela tem a dificuldade de enxergar no outro a natureza também a qual agora ela pertence. Lembrando que eu e você, nós estamos em Cristo. Nós pertencemos a essa nova natureza. Então, se eu estou e eu faço parte, estou em um grupo de pessoas, né, reunido com um grupo de pessoas que também estão em Cristo, essas pessoas também têm a natureza de Cristo. Então eu preciso aprender a me relacionar com essas pessoas aonde eu possa vê-los pela ótica de Cristo. Porque aqui a gente vai perceber esse segundo nível, e é algo interessante. Porque Deus também sabia, logicamente, que o homem estava nu, né? E você vê que eles se relacionavam, eles estavam interagindo e isso não causava vergonha a ninguém, né? Tanto o homem dentro do seu relacionamento com a mulher com o homem e dentro do relacionamento com o próprio Criador, com Deus. Isso não constrangia ninguém, porque todos eles estão interagindo a partir de uma só ótica, que é a ótica do Criador, que é a ótica de Deus. E isso é algo poderoso, porque quando a gente entende e a gente se posiciona em Deus, entender que nós somos um com Ele, e porque somos um com Ele, temos uma natureza santa, então nós passamos a nos relacionar com as pessoas através dessa ótica de santidade. E essa ótica de santidade, ela não faz com que a gente se constranja, né, com as outras pessoas. Na realidade, você se torna muito mais puro naquilo que você percebe no outro. Por isso que a Bíblia vai dizer que todas as coisas são puras, né, para aquele que tem a mente pura, e todas as coisas estão contaminadas para aqueles que estão com a sua mente contaminada. Então, quanto mais eu me aproprio da identidade, mais eu vejo e eu me relaciono com as pessoas a partir da ótica de Deus, isso mostra que de fato a gente tem essa mente pura, tá certo? E aqui a gente precisa entender isso, tá bom? Então esses são os dois níveis de vergonha. Nível 1, a pessoa tem a dificuldade no relacionamento com pessoas, e no nível 2 existe a dificuldade no relacionamento com Deus, tá? Então a gente vai ver dentro do texto, né, lá em Gênesis, no capítulo 3, onde a gente encontra todas essas bases, esses detalhes, a gente vai perceber que após o homem se esconder um do outro, né, em relação à mulher, eles cosem, né, a Bíblia fala que eles cosem, ou seja, é como se eles tivessem costurado ali roupas para eles, né, e se tampam por conta da nudez. Quando eles ouvem a voz de Deus soando no jardim, o que eles fazem? Eles correm e se escondem. Então aqui mostra que isso também, né, o fato do homem ter caído, o homem ter se desconectado em relação à sua natureza, fez com que ele também viesse agora a ter dificuldade em se relacionar com Deus. E é onde aqui a gente vai perceber no texto que o homem, pela primeira vez, a Bíblia vai mostrar o homem tendo sentimentos que ele até outrora
não demonstrava, ele não tinha. Então ele se comporta de uma forma diferente, ele sente emoções que até outrora, né, como eu disse, ele não havia sentido. E uma dessas emoções, um desses sentimentos que se manifesta é o medo. E aqui é interessante a gente observar, porque a Bíblia vai dizer que o homem, ele sente medo, né, porque ele ouviu a voz de Deus no jardim. E presta muito atenção nisso que eu vou mostrar aqui para você agora. Porque olha só, deixa eu até mudar aqui a tela. Presta bem atenção nisso daqui. Por que que o homem ele sente medo ao ouvir a voz de Deus no jardim? Lembra que Deus, né, ele criou o homem, a sua imagem, segundo a sua semelhança, né? E Deus, ele soprou o espírito, né? Ele soprou o fôlego de vida, o vento, que é a sua natureza, né? Sendo implementada dentro do homem, o espírito. Então Deus, ele se comunicava com o homem através do espírito, assim como se comunica conosco. Porém, quando o homem cai, né? Então aqui o espírito, Deus, né, se comunicando com o espírito do homem. Quando o homem peca, ele vem fazer o quê? Há uma disruptura, né? Aonde agora o homem está morto. Então aquela conexão aonde no espírito Deus comunicava-se com o homem é rompido. Então aqui vamos fazer, né, uma conjectura. É lógico que Deus sabia que o homem já tinha morrido, Deus ele sabia que eles estavam desligados, desconecto no espírito, mas vamos aqui imaginar que Adão, né, no seu relacionamento antes da queda, ele ouvia Deus, e de que forma? Mais ou menos assim, Adão, Adão. Só que ele não ouvia do lado de fora. A voz que ele ouvia dentro, no espírito, porque Deus é espírito, né? Então ele se comunicava através do espírito. Então Deus estava nos céus, o homem estava na terra. Então Deus se comunicava com o homem através do espírito, e no espírito Adão ouvia a voz de Deus. Porém, agora o que acontece? O homem cai, peca, está desligado, né? Morto espiritualmente. Então é mais ou menos como se Deus, né? Como eu disse, Deus sabia, mas vamos só fazer aqui essa simulação. Então é como se Deus ele falasse, Adão, Adão, e Adão não responde. Por quê? Porque agora ele está desconectado. Então Deus ele vem, né, ao jardim, manifesta-se no jardim, e agora ele chama por Adão, Adão. E quando ele chama no jardim, né, que a Bíblia vai falar, e ele ouviu a voz de Deus, porque ele mesmo vai falar isso, você pode ler o texto, Adão mesmo vai dizer que ele diz, eu temi, né, ou seja, eu senti medo, né, porque eu ouvi a sua voz no jardim. Então, a gente percebe que o fato de Adão agora estar ouvindo a voz de Deus no lado de fora fez com que ele sentisse medo, né? E a gente sabe que Deus, ele é o nosso Pai, e a gente não deve sentir medo de nos relacionarmos com Deus. Porém, muitas pessoas hoje, no seu relacionamento com Deus, parece que elas se relacionam com medo. Por quê? Qual é o motivo da pessoa se relacionar com Deus com um sentimento de medo, sendo que a Bíblia vai dizer que o amor lança fora todo medo, e Deus é amor. Então Deus, dentro do seu relacionamento com a gente, ele não quer que você se relacione com ele com medo. É lógico que você precisa ter o temor do Espírito, porém o temor não é necessariamente você ter medo no sentido de ter pavor a ponto de se esconder, a ponto de fugir. Então toda vez que Deus ele vem, né, para se relacionar com você, aonde no seu espírito ele deseja, nos momentos de adoração que você está adorando, que você está orando para se relacionar com você, você precisa se mostrar para ele. Não tenha medo de mostrar quais que são as suas nudez. Não tenha medo de mostrar aquilo que você é como ser humano. Lembre-se que o homem, antes da queda, ele se relacionava com Deus de uma forma aonde não se constrangia. Então agora você, porque o sangue de Cristo te cobre, ele te dá
esse acesso. Então você pode se relacionar com Deus onde você não precisa sentir vergonha. É lógico, se você entende que você hoje pode ter feito alguma coisa, né, que aonde o Espírito Santo ele precisa estar te tratando e ele está produzindo uma tristeza para te conduzir ao arrependimento, isso é bom, porque isso vai te aperfeiçoar, mas isso não quer dizer que você precisa ou deva ter medo de Deus nesse sentido. Tá me entendendo? Então, fica atento, tá, a esses sentimentos que fazem com que, ao invés de você se aproximar de Deus, te afastem de Deus. Porque dentro do nosso relacionamento com Deus, né, a gente precisa cada vez mais desejar, estar próximo, ver a sua face. A graça de Deus, ela nos atrai, ela nos constrange, mas não para que a gente fuja, para que a gente se esconda, mas para que a gente entenda que o amor dele é perfeito. E esse amor perfeito, né, porque ele nos amou primeiro, faz com que a gente seja restaurado, seja curado, seja sarado, e a gente venha a viver o melhor que ele tem para a nossa vida, tá bom? Depois a gente vai perceber que o homem, né, no texto, ele, além do medo, né, que ele vai demonstrar, isso acaba também revelando a timidez, né? Ou seja, essa timidez é resultado do quê? Do fato dele ter se visto nu. E ele acaba, por se ver nu, fugindo da presença. Ele acaba se afastando, como eu mencionei, né? Então não se afaste, né? O sangue de Cristo, como está lá em Efésios, nos purificou. Efésios não, está lá em Hebreus, onde vai falar que você agora tem acesso, você pode entrar com ousadia no santuário de Deus por conta do sangue de Cristo que nos purificou. Então você não pode ter vergonha, você não pode ficar tímido ao se apresentar diante de Deus, mas entre com ousadia, sabendo que Cristo, ele purificou você dos seus pecados, tá certo? Então aqui a gente vai perceber um outro fator, que é o homem agora, ele fica deslocado em relação à sua posição existencial em relação a Deus. Não somente a posição existencial, mas geográfica. Ou seja, o que é o sair da posição? Ele não estava mais conectado, ele já não era mais um com Deus, ele saiu dessa posição. E como é que a gente vai perceber isso? É simples, você vai ver no texto que Deus, quando ele está ali no jardim e ele vai se direcionar a Adão, ele pergunta: Adão, onde estás? Então essa pergunta, onde estás, a gente não pode achar que Deus estava se referindo a uma questão naquele momento geográfica. Deus sabia, obviamente, aonde que Adão ele estava. Mas essa pergunta, onde estás, é uma pergunta que já é o início daquilo que Deus estava para fazer como uma obra de restauração no homem, né? Que é aquilo que a gente vai estar vendo na próxima aula. Então, quando ele fala onde está, essa pergunta é para ativar, despertar no homem uma reflexão em relação à sua posição existencial. Ou seja, Adão, onde que você está em relação a quem você é? Olhe para dentro e veja o que aconteceu. Onde você está? E aonde nós estamos agora? Aonde nós agora estamos por sermos resgatados por Cristo? Nós estamos em Cristo. Nós somos um com Ele. Nós nos tornamos um. Então, a partir do momento que nós somos um com Ele, a gente precisa estar nessa posição. A gente não pode sair dessa posição. Existencialmente, né? Eu me aproprio dessa realidade espiritual, sou um com ele, e também geograficamente. E o que é não sair dessa posição geográfica? Imagine que Deus tinha os momentos em que ele vinha se relacionar com o homem, né? Ali no jardim. E provavelmente havia um local específico, né? Ou se não havia um local específico, mas certamente não era escondido atrás de uma árvore que Adão se relacionava com Deus. Então você vê que quando ele peca, ele sai dessa posição geográfica. Então quando uma pessoa está desconexa em relação à sua identidade em Cristo, muitas das vezes ela pode ser tentada, ela pode correr para lugares que não diz respeito aos locais aonde Deus
quer que realmente ela esteja. Por isso que você precisa estar conectada com Deus, estar em unidade, né, no Espírito, para que você siga as direções. E quando você tomar decisões que te levem geograficamente para outros lugares, você tem a convicção que esses locais são locais onde Deus está direcionando para você estar. Assim como um dia ele fez com Abraão. Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Então há um deslocamento geográfico, porém esse deslocamento não é segundo aquilo que Abraão achava, mas é um direcionamento dado por Deus, aonde ele vai estar, ainda que geograficamente não está mais em um ponto, mas o ponto de fato que ele está é no centro da vontade de Deus. E aqui manifesta que nós somos um com Ele. Quando tudo que nós fazemos, tudo que nós manifestamos, nós fazemos, manifestamos segundo uma orientação que nos é dada no Espírito. E por que nós conseguimos perceber essa orientação no Espírito? Porque nós somos um com Ele. Nós estamos posicionados existencialmente em Deus, em Cristo, tá bom? E depois a gente vai perceber também, né, uma outra consequência do homem ter caído, da queda, é a irresponsabilidade. A gente vai ver que o homem ele passa a se tornar vitimista, né? Ele não é culpado de nada. Então a gente vai ver o quê? Que Adão, quando ele peca e Deus questiona ele, né, de quem, como que ele agora estava se vendo daquela forma, quem que tinha aberto os olhos dele, ele vai dizer que a culpa era da mulher e a culpa... Não, presta atenção, ele não vai dizer tão somente que a culpa era da mulher, ele vai dizer que a culpa era de Deus de ter dado a mulher para ele. Então, a pessoa que está desconexa em relação à sua identidade, ela é alguém que ela não é capaz de chamar responsabilidade para si. Ela está sempre se colocando nessa condição de vítima. Depois você vai ver a mulher também fazendo a mesma coisa. Ah, a culpa é da serpente. Não, chame as suas responsabilidades. Você está em unidade com Cristo. Você está em unidade com Cristo não quer dizer que você não vá cometer erros, mas você precisa ser muito mais sensível ao Espírito, a se arrepender e chamar a responsabilidade. Senhor, realmente fiz isso, me perdoa, tenha misericórdia da minha vida, me ajuda, eu quero me tornar cada vez mais semelhante a Ti e Deus certamente vai estar te ajudando, tá certo? Espero que esse conteúdo possa ter sido útil para você. Não esquece, vai ter aqui embaixo um arquivo que vai ser provavelmente esse PDF para você poder visualizar juntamente com a tarefa. Não esquece, faça a tarefa, beleza? É isso aí, até a próxima.